No fascinante mundo dos humanos extraordinários, altura e peso não são as únicas características impressionantes. As vidas dessas pessoas gigantescas também carregam histórias envolventes, repletas de desafios únicos e conquistas notáveis. Essas figuras extraordinárias sempre capturaram a atenção do público ao redor do mundo, seja por seus feitos impressionantes ou por suas jornadas pessoais inspiradoras. E hoje vamos explorar algumas dessas vidas gigantescas, do verdadeiro gigante do basquete chinês até o deus da luta de braço. Conheça agora alguns dos maiores seres humanos que você já viu. Mas antes disso, deixa seu like e se inscreve no canal. Você me ajuda demais fazendo isso. Então bora pro vídeo. Ming, nascido em 1980 em Xangai, na China, é uma lenda viva no universo do basquete. Com impressionantes 2,29 metros de altura, Ming uniu seu tamanho imponente a uma habilidade técnica refinada, tornando-se uma força avassaladora nas quadras e um verdadeiro embaixador global do esporte. Sua trajetória no basquete profissional começou no time Shanghai Sharks, onde passou anos lapidando seu talento até fazer história ao ser escolhido como a primeira seleção geral no draft da NBA de 2002, pelo Houston Rockets. A chegada de Ming na NBA foi um marco, não apenas pela sua altura colossal, mas também pelo talento extraordinário que demonstrava em quadra. Rapidamente ele se firmou como peça-chave dos Rockets, conquistando nada menos que 8 seleções para o All-Star Game da NBA, e conduzindo sua equipe por várias campanhas nos playoffs. Mas sua influência foi além do esporte. Ming desempenhou um papel fundamental na popularização do basquete na China e ajudou a expandir o alcance internacional da NBA. Fluente em inglês e mandarim, ele se conectava com fãs e a mídia de forma natural, tornando-se uma figura adorada no mundo do basquete e um verdadeiro exemplo para jovens atletas ao redor do planeta. Dennis é uma presença monumental no universo da luta de braço, sendo celebrado tanto por seus atributos físicos impressionantes quanto a sua dominância absoluta no esporte. Nascido na Ucrânia em 1982, Dennis, também conhecido como Tolenkov, construiu sua reputação graças ao seu tamanho e forças descomunais, que o transformaram em um adversário temido e em uma verdadeira lenda viva da luta de braço. Sua jornada nesse esporte desafiador começou ainda na juventude, por volta dos 20 anos. Após uma sólida experiência em competições de powerlifting e strongman, que serviram de base perfeita para sua carreira na queda de braço. Medido 1,86 m de altura e pesando mais de 140 kg, Dennis impõe respeito antes mesmo do primeiro movimento. Suas medidas são impressionantes, seus antebraços ultrapassam 50 cm de circunferência, e suas mãos são muito maiores que o padrão, que lhe proporciona uma vantagem inegável em termos de pegada e alavanca nas competições. Não demorou muito para que Dennis se tornasse uma estrela na comunidade de queda de braço, acumulando títulos nacionais e internacionais, e em muitos eventos mantendo uma sequência invicta, que solidificou sua reputação como um dos atletas mais fortes e habilidosos do mundo. Misturando técnica impecável com força bruta, Dennis se tornou uma figura dominante no esporte e uma verdadeira inspiração para lutadores, dos iniciantes aos veteranos. Sua carreira continua a impactar a cena global, motivando todos que sonham em conquistar o impossível. Van Trung Yang, um nome que ecoa na história dos seres humanos mais altos. Nasceu no Vietnã e conquistou reconhecimento mundial ao atingir a altura impressionante, 2,72 m. Isso lhe garantiu o título de sexto homem mais alto já registrado na história. Nascido em 1983, Yang foi diagnosticado com uma condição conhecida como gigantismo, resultado de uma produção excessiva do hormônio do crescimento, geralmente causada por um tumor na glândula pituitária.
Sua altura fora do comum começou a se destacar ainda na adolescência, crescendo em um ritmo absurdo. Além da estatura, uma série de complicações de saúde. O crescimento acelerado causava dores intensas nas articulações, problemas cardiovasculares e grandes dificuldades de locomoção. Apesar desses desafios, Young sempre buscou manter o otimismo e viver da forma mais normal possível. Seu coração, no entanto, precisava se esforçar ao máximo para bombear sangue por um corpo tão gigante, que gerava sobrecarga constante e agravava seus problemas de saúde. Ao longo dos anos, Young passou por diversos tratamentos médicos, incluindo uma cirurgia para tentar remover o tumor responsável pelo seu gigantismo. Infelizmente, os danos já haviam sido profundos demais, e mesmo após as intervenções, seu estado de saúde continuou a se deteriorar. Tristemente, Van Truong Young faleceu em 2014, aos 31 anos, deixando para trás uma história marcada não apenas pela altura impressionante, mas por sua força interior diante de tantos obstáculos. Zhang Junai, nascido na China, é mais um nome impressionante quando o assunto é altura. Com seus 2 metros e 42 centímetros, ele está entre os indivíduos mais altos do mundo. Sua estatura chamou a atenção desde cedo, e apesar dos desafios que a vida de uma pessoa extremamente alta pode trazer, Zhang sempre foi reconhecido por sua natureza gentil e pelo forte laço que criou com os outros gigantes ao longo da sua vida. Na infância, crescendo em uma região rural da China, Zhang enfrentou as dificuldades típicas de quem foge aos padrões. Roupas que não serviam, espaços físicos apertados e olhares curiosos por onde passava. Mas em vez de se deixar abater, Zhang transformou sua altura em parte essencial da sua identidade, encarando a vida com leveza e bom humor. Sua amizade com os outros gigantes chineses, como Bao Xishun e Sun Mingming, fortaleceu sua jornada, criando um círculo de apoio e compreensão mútua. Juntos, eles participam de eventos públicos e encontros que ajudam a conscientizar a sociedade sobre as particularidades e desafios que pessoas com a altura extrema enfrentam, quebrando tabus e cultivando a aceitação. Ronnie Coleman é sem dúvida uma das figuras mais monumentais da história do fisiculturismo, aclamado mundialmente como um dos maiores atletas que o esporte já conheceu. Nascida em 1964 na cidade de Monroe, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos, Coleman construiu uma trajetória marcada por conquistas históricas e por uma influência que ultrapassou as fronteiras das academias. Com 1,80 m de altura e cerca de 136 kg durante o auge da sua carreira, o físico de Ronnie era o reflexo vivo de dedicação extrema, disciplina absoluta e um talento que parecia ter sido moldado pela própria natureza para o esporte. Sua jornada no mundo do fisiculturismo começou em 1990, quando participou de sua primeira competição, o Mr. Texas, e logo de cara já saiu vitorioso, deixando claro que aquele era apenas o primeiro passo de uma caminhada lendária. O grande marco de sua carreira foi a conquista do título de Mr. Olympia, o troféu máximo do fisiculturismo, por 8 anos consecutivos, entre 1998 e 2005. Ronnie não apenas venceu, ele redefiniu o que era possível no esporte, estabelecendo um novo padrão de tamanho, simetria e definição muscular. Mas o que realmente diferenciava Ronnie Coleman não era apenas seu físico colossal, mas sua ética de trabalho sobre-humana. Conhecido por treinos insanos, ele levantava pesos que pareciam desafiar as leis da física, sempre acompanhado de suas frases icônicas, como o famoso "Yeah, buddy!". Essas palavras se tornaram parte de sua identidade e ecoam até hoje nas academias do mundo todo, inspirando atletas e fãs que enxergam Ronnie um verdadeiro símbolo de superação e força de vontade. Brahim, nascido no Marrocos em 1982, é dono de uma altura verdadeiramente impressionante, 2 metros e 46 centímetros, o que o coloca como o segundo homem vivo mais alto do planeta. Sua estatura é resultado de uma condição conhecida como acromegalia,
causada pela produção excessiva do hormônio do crescimento, algo que mudou completamente o rumo de sua vida ainda na adolescência. Desde cedo, precisou enfrentar desafios que a maioria de nós sequer consegue imaginar. Tarefas simples como encontrar roupas, andar de ônibus ou até mesmo atravessar portas comuns se tornaram obstáculos diários. Apesar das limitações e das dificuldades de adaptação no mundo normal, o marroquino sempre manteve o espírito positivo e uma admirável vontade de seguir em frente. Hoje, além de servir como exemplo de resiliência, encontrou um espaço especial em um parque temático em Paris, onde trabalha como atração. Seu trabalho não é apenas um meio de subsistência, mas também é um verdadeiro ato de conscientização, mostrando que, por trás de sua estatura colossal, existe um homem forte, generoso e inspirador. John Hogan, nascido em 1868 nos Estados Unidos, carrega um título que atravessa o tempo. Ele foi o homem afro-americano mais alto já registrado, alcançando impressionantes 2,67 metros de altura. A jornada começou a mudar aos 13 anos, quando um súbito estirão revelou que sua vida não seria como a de ninguém. Hogan foi diagnosticado com gigantismo, uma condição rara causada por uma produção anormal de hormônio do crescimento. Apesar da sua estatura extraordinária, sua vida foi marcada por desafios constantes. As articulações frágeis e as dores intensas limitaram seus movimentos ao ponto dele não conseguir mais andar. Seu meio de transporte era um modesto carrinho puxado por cabras, que virou parte de sua identidade. Mesmo em tempos difíceis, no final do século XIX, Hogan não se isolou. Pelo contrário, tornou-se uma figura querida em sua comunidade, frequentemente visto em feiras e eventos, onde transformava a curiosidade das pessoas sobre seu tamanho em momentos de troca e conexão. Minotti, nascido em 1941 em Washington, é lembrado até hoje como o homem mais pesado já documentado na história, atingindo impressionantes 635 quilos. Desde a infância travou uma silenciosa batalha contra a obesidade, que se intensificou de maneira avassaladora ao longo da vida. Aos 12 anos já pesava mais de 133 quilos e a partir dali seu peso cresceu de forma descontrolada, não apenas por questões alimentares, mas devido a fatores genéticos e metabólicos complexos. Seu corpo, cada vez mais pesado, começou a cobrar um preço alto. Problemas cardíacos, diabetes e dificuldades respiratórias transformaram simples movimentos em desafios quase impossíveis. Em 1978, seu estado chegou a um ponto crítico. Minotti precisou ser hospitalizado devido à falência cardíaca e respiratória. O resgate foi um verdadeiro feito, exigindo mais de uma dúzia de bombeiros e profissionais médicos para transportá-lo. Durante sua internação, foi estimado que ele retinha mais de 48 quilos apenas em fluidos corporais. A partir dali, Minotti iniciou um longo processo de tratamentos e enfrentou com coragem as limitações que sua condição lhe impôs, marcando para sempre a história da medicina e da resistência humana. Yao Defen, nascida na China em 1972, foi reconhecida como a mulher mais alta já registrada, alcançando a incrível marca de 2,59 metros de altura. Sua trajetória foi esculpida por uma condição médica rara, um tumor na glândula pituitária, que provocava uma produção excessiva de hormônio do crescimento, resultando em um crescimento descontrolado. Aos 15 anos, Yaoi já havia ultrapassado os 2 metros, atraindo o olhar atencioso de médicos e da mídia. Sua estatura chamava a atenção, mas também trouxe dores constantes, problemas cardíacos e limitações severas de mobilidade. Ainda assim, Yao encarava sua condição com uma serenidade admirável, participando de documentários e programas de TV ao redor do mundo, usando sua história para conscientizar sobre os desafios enfrentados por pessoas com gigantismo. Em 2006, Yao passou por uma cirurgia que removeu o tumor, estabilizando sua saúde. Embora o impacto dos anos de crescimento descontrolado já tivessem deixado marcas profundas. Mesmo assim, sua resiliência transformou sua vida em um símbolo de força e esperança. Sun Mingming,
Nascida em 1983 na China, se destacou não apenas pela altura impressionante de 2,61 metros, mas também por sua marcante trajetória como jogador de basquete. Seu crescimento foi impulsionado por um tumor benigno na glândula pituitária, que provocava a produção excessiva de hormônio do crescimento. Apesar das dificuldades físicas, Sun transformou o que poderia ser a limitação em uma vantagem nas quadras. Sua carreira começou na China, onde rapidamente se tornou um gigante dentro e fora do garrafão. Sua envergadura fora do comum e sua presença física imponente fizeram dele uma peça fundamental para as equipes que defendeu. Em 2005, Sun passou por uma cirurgia que removeu o tumor, salvando sua vida e permitindo que continuasse sua jornada no basquete. Após a sua recuperação, mudou-se para os Estados Unidos, onde integrou times das ligas menores e chegou a disputar partidas na NBA. Mesmo enfrentando desafios como resistência física e coordenação motora, Sun sempre foi movido por uma determinação inabalável, provando que a força de vontade pode sim ser maior que qualquer obstáculo. Nikolai, uma verdadeira muralha humana nascida na Rússia. Mede impressionantes 2,13 metros de altura, pesando cerca de 148 quilos. Seu tamanho imponente e sua força descomunal o tornaram uma lenda nos ringues do boxe profissional. Conhecido como o Gigante Russo, ele trilhou uma carreira marcada por conquistas memoráveis e obstáculos tão grandes quanto ele próprio. Sua trajetória no boxe começou em 1993 e não demorou para que sua altura e habilidades o elevassem ao topo. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi em 2005, quando conquistou o cobiçado título de campeão mundial dos pesos pesados, tornando-se o primeiro russo a alcançar tal feito. Nikolai defendeu seu título diversas vezes, conquistando o respeito e admiração de fãs ao redor do mundo. Seu estilo era uma combinação devastadora de força bruta e resistência, tornando o adversário temido. No entanto, por trás dessa fortaleza humana havia um corpo que também sentia as dores do tamanho fora do comum. Problemas nas articulações e outras complicações físicas começaram a surgir, forçando-o a buscar tratamentos médicos ao longo de sua carreira. Em 2009, após uma derrota para David Hale, tomou a difícil decisão de se aposentar, priorizando a sua saúde e bem-estar. Sarhad Gharib, mais conhecido como Hulk iraniano, conquistou fama mundial graças ao seu físico monumental. Quase 2 metros de altura e pesando cerca de 174 quilos, Gharib se tornou uma verdadeira sensação nas redes sociais. Seu perfil no Instagram é um verdadeiro diário de força e superação, onde ele exibe sua rotina de treinos intensos, levantando pesos colossais e inspirando milhões de seguidores ao redor do mundo. Desde cedo, Sarhad encontrou na musculação uma forma de expressar e se destacar. Seu corpo esculpido se tornou um verdadeiro símbolo de poder e dedicação. Mas sua trajetória não parou na musculação. Gharib também se aventurou no mundo do MMA. Embora sua transição para os rings do octógono tenha sido desafiadora, seu comprometimento e resiliência permanecem inabaláveis. Mesmo diante de obstáculos, Sarhad segue firme, mostrando que a verdadeira força vai muito além do físico. Ela nasce na vontade de nunca desistir. Elizane Silva, nascida no Brasil, é uma das mulheres mais altas de sua terra natal, medindo impressionantes 2,07 metros de altura. Sua estatura extraordinária é o resultado de um tumor na glândula pituitária. Desencadeou um crescimento acelerado durante sua adolescência. Desde muito jovem, Elizane enfrentou desafios físicos e emocionais. A dor causada pela condição a acompanhava diariamente, mas com o apoio incondicional de sua família e os avanços da medicina, ela encontrou forças para enfrentar essa jornada com coragem. Após a remoção do tumor, sua vida ganhou novos contornos, e sua altura passou a ser não apenas um desafio, mas também uma dádiva. O mundo da moda abriu suas portas, encantado com sua beleza singular e suas proporções impressionantes. De uma jovem de cidade pequena a uma modelo de reconhecimento internacional, Elizane transformou suas adversidades em oportunidades, inspirando todos ao redor com sua história de perseverança e autoconfiança. Oliver Richters,
Conhecido como o gigante holandês, é muito mais do que apenas um corpo impressionante. Medindo incríveis 2 metros e 18 centímetros e pesando 153 quilos, ele conquistou espaço no mundo da musculação, do cinema e dos negócios. Sua trajetória começou nas academias, onde seu porte físico e dedicação chamaram a atenção imediatamente. Oliver não tardou a se destacar em competições de fisiculturismo, onde seu tamanho e definição se tornaram sua marca registrada. Mas o gigante holandês queria mais. Ele decidiu usar sua presença impactante para desbravar as telas de cinema. Um de seus papéis de maior destaque foi o filme Viúva Negra, da Marvel. De sua estatura monumental trouxe uma força extra ao personagem. Oliver segue conquistando novos espaços, seja como ator, empreendedor ou inspiração para quem sonha grande. Juan Pedro Franco. Nascido no México, já foi reconhecido pelo Guinness World como o homem mais pesado do mundo. Em seu auge, ele chegou a pesar impressionante 584 quilos. Peso que limitou drasticamente sua mobilidade e qualidade de vida. Desde criança, Juan enfrentou uma batalha silenciosa contra a obesidade. Na sua juventude, seu peso já havia ultrapassado limites críticos, tornando simples tarefas diárias um verdadeiro calvário. Seu estado de saúde se agravou de tal maneira que em uma de suas crises foi necessário mobilizar uma equipe de bombeiros e médicos apenas para transportá-lo ao hospital. Durante esse período foi estimado que ele acumulava mais de 48 quilos de líquido em seu corpo, revelando a gravidade extrema de sua condição. Foi nesse momento que Juan decidiu lutar pela própria vida, iniciando um processo médico rigoroso e transformador. Sua história é uma prova viva que, mesmo nas situações mais difíceis, a esperança e a determinação podem pavimentar o caminho para um novo começo. Jeff Dabb é um fenômeno no mundo da queda de braço, conhecido por suas mãos e braços extraordinariamente grandes, com os antebraços medindo quase meio metro de circunferência. Seu físico singular o tornou um ícone no esporte e uma sensação nas redes sociais. Ao contrário de muitas pessoas com características físicas excepcionais, Jeff não possui uma condição médica identificável que explique o tamanho impressionante de suas mãos e braços, o que deixa tanto os médicos quanto fãs curiosos. Sua paixão pela queda de braço começou na juventude, quando ele percebeu sua força incomum, que levou a competir em torneios regionais e locais, onde rapidamente se destacou. Com seu físico descomunal e sua presença cativante, Jeff conquistou uma legião de seguidores, mas também enfrentou ceticismo e questionamentos sobre o seu tamanho. No entanto, sua atitude positiva, seu espírito esportivo e sua capacidade de transformar sua singularidade em uma vantagem dentro das competições o tornaram um verdadeiro exemplo de como abraçar e celebrar nossas próprias características. Massie, uma jovem impressionante do Texas, detém o recorde de ter as pernas mais longas entre adolescentes e mulheres, com cerca de 135 centímetros de comprimento. Sua altura, de quase 2 metros, sempre foi motivo de destaque, mas também de desafios. Com uma estatura fora do comum, Massie enfrentou bullying na infância e por muitas vezes se sentiu deslocada. Mas ao invés de se deixar abalar pelas adversidades, ela escolheu usar sua altura como uma fonte de empoderamento. Hoje, ela é uma defensora ativa da positividade corporal e da celebração das diferenças. Por meio de suas redes sociais, ela compartilha sua jornada, encorajando todos a abraçarem suas próprias singularidades e a não se deixarem limitar pelos padrões de beleza impostos pela sociedade. Sua mensagem é clara: cada um de nós tem algo único a oferecer e devemos ser orgulhosos de nossa individualidade. Rümeysa, uma mulher extraordinária da Turquia, é a detentora do título de mulher mais alta do mundo, com impressionantes 2 metros e 15 centímetros de altura. Sua altura foi resultado da síndrome de Haver,
uma condição genética rara que acelera o crescimento e afeta diversas características físicas. Apesar dos desafios que sua condição trouxe, Rumeisa nunca deixou que isso definisse quem ela é. Ao longo de sua vida, ela enfrentou complicações de saúde e barreiras sociais, mas nunca se deixou abater. Pelo contrário, usou sua experiência para conscientizar o mundo sobre doenças raras e deficiências físicas. Rumeisa é um exemplo de tenacidade, força e resiliência. Ela não só quebrou recordes, mas também conquistou o mundo, recebendo 5 títulos do Guinness World, incluindo os de maior comprimento de dedos e maiores mãos entre as mulheres vivas. Suas conquistas não são apenas físicas, mas também simbólicas, mostrando que, independentemente das adversidades, o espírito humano pode superar qualquer obstáculo. Ulaanbaatar Ulai, originário da Mongólia, é uma figura fascinante, com estatura imponente de quase 2 metros e pesando 158 quilos. Sua jornada no mundo do sumô começou desde jovem. Ao longo da sua carreira, ele se tornou um dos nomes mais reconhecidos do esporte, conquistando campeonatos mundiais de 2006 e 2007. Sua trajetória de sucesso no sumô é apenas uma parte de sua história. Ulai também se destacou no mundo do entretenimento, fazendo aparições em filmes como Ocean's 13, onde sua presença física imensa ajudou a atrair a atenção ao seu personagem. Além disso, ele participou de reality shows como King of the Nerds e Big Brother. De sua personalidade cativante e tamanho monumental conquistaram o público. A história de Ulai é de dedicação, superação e a capacidade de usar suas características únicas para deixar uma marca em diversos campos. Sua jornada inspira aqueles que acreditam que, com paixão e trabalho árduo, podemos alcançar grandes feitos, independentemente de nossa aparência. Sultan Kösen. Nascido na Turquia, é o detentor do título de homem mais alto vivo do mundo, com uma altura impressionante de 2 metros e 51 centímetros. Seu crescimento extraordinário foi causado pelo gigantismo pituitário, uma condição rara que resulta na superprodução do hormônio do crescimento. A altura de Sultan não é apenas uma curiosidade, ela traz consigo a série de desafios diários. Encontrar roupas e calçados adequados, por exemplo, é uma tarefa difícil e cara, já que muitas vezes ele precisa de itens sob medida. Além disso, sua altura provocou dificuldades durante sua escola. Mas Sultan nunca se deixou vencer por essas dificuldades. Sua atitude positiva e sua determinação em enfrentar os desafios de sua vida transformaram-no em uma fonte de inspiração global. Ele se tornou um embaixador do gigantismo, viajando por diferentes países para compartilhar sua história e aumentar a conscientização sobre as questões médicas relacionadas a essa condição. Sua jornada não é apenas sobre superar desafios pessoais, mas sobre inspirar e educar os outros a aceitar suas próprias diferenças. Sultan é um exemplo vivo de resiliência, mostrando que mesmo diante das adversidades podemos continuar a crescer, aprender e inspirar. E assim, essa jornada de grandes dimensões chega ao fim, com histórias de superação, coragem e celebração das peculiaridades que nos tornam únicos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal Tai Curiosidades. E deixa aí nos comentários qual caso te surpreendeu mais. Então, até a próxima!